Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao nosso TD, conjunto de 10 questões sobre campo elétrico. Esse é o nosso primeiro TD, estamos na questão número 2. Vamos fazer uma lida e resolvê-la. Bom, a questão 2 diz o seguinte: considere as situações representadas nos itens a seguir. Tem o item A e o item B que ele se refere aqui. Sabendo que ao redor de uma carga Q positiva, há um campo elétrico, então existe uma carga Q e está gerando um campo elétrico em torno dela. Se no ponto P desse campo, desse campo produzido pela essa carga P, for colocada uma carga Qzinho, uma carga de prova Q, qual será a direção e sentido do campo e a direção e sentido da força, quando Q, é o que ele está perguntando aqui, se você der uma lida nessa questão, quando Q for positiva e colocada no ponto P, quando Q for negativa e colocada no ponto P. Essa questão aqui, para ficar melhor entendida, eu vou fazer um desenho, um esquema com vocês e vamos resolver aqui esta questão. Ela dá duas situações, a situação A e uma situação B. Vamos dividir aqui a situação A e a situação B. Aqui vamos dizer que é A e essa aqui é a situação B. Na situação A e na situação B, a carga é a mesma que está produzindo o campo. É a carga Q, é uma carga positiva. Então aqui na situação B também é a mesma carga Q positiva produzindo o campo. Portanto, nessa região aqui, próximo a essa carga, existe um campo elétrico e nessa aqui também um campo elétrico. Até aí tudo bem. Diz que no ponto P, aqui ó, no ponto P, tanto na situação A quanto na situação B, coloca-se uma cargazinha Q de prova. Só que nesse caso você coloca uma positiva maior do que zero e nesse caso uma negativa menor do que zero. Tudo bem até aí? E aí ele pede para você definir as características tanto da força elétrica que vai agir sobre essa carga, assim como essa também, e a característica do campo elétrico produzido por essa carga neste ponto P. Quais são as características em relação à direção e distância? Bom, nos dois casos a gente já dá para perceber que como a carga é positiva, o campo é um campo de afastamento e, portanto, a direção e sentido desse campo é nesse sentido aqui, ó, nessa direção e nesse sentido. É um campo de afastamento. Então, nessa também, vamos colocar aqui, ó, no sentido de afastamento. Essa é a característica de sentido e direção do campo elétrico. E eu vou colocar aqui o E de campo elétrico. Essa seta aqui simboliza o campo elétrico e aqui também o campo elétrico. Bom, no ponto P também age uma força em cima dessa carga. No ponto P é colocada uma cargazinha, nesse caso uma carga positiva, nesse caso uma carga negativa. Então, nesse ponto P haverá uma força de natureza elétrica agindo sobre essa carga. Bom, essa carga aqui é positiva e, portanto, a força que vai estar agindo é uma força também de afastamento. E aí eu vou colocar de azul sobre o campo. Então, vai ter uma força de afastamento aqui nesse sentido. Então, você vai ter força e campo na mesma direção e sentido, nesse caso, quando a carga for maior do que zero. E a gente já viu isso em sala. Quando em uma região de campo a carga for positiva, a direção da força tem a mesma direção do campo. E o sentido da força também tem o mesmo sentido do campo. Nesse caso, você tem campo e força, campo representado pela letra E e força pela letra F, com mesmo sentido e mesma direção. Mesma direção. Bom, no caso B, haverá uma força também. Como aqui é positivo e a força é negativa, a força vai ser de atração. Então, vai ser nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido, no sentido de aproximar da nossa carga produtora do campo. Então, você vai ter a força para um lado e o campo para o outro. Então, a gente também já trabalhou em sala. Quando a carga de prova é uma carga menor do que zero,
O campo e a força têm mesma direção, repare que aqui a direção horizontal, né? Mas tem sentidos opostos. Então, você vai ter o campo e a força nesse sentido, no item B, com mesmo sentidos opostos. Na verdade, vou colocar aqui mesma direção, tem a mesma direção, porém tem sentidos opostos. Mesma direção e sentidos opostos. E essa questão, ela pediu para a gente analisar justamente isso, nas duas situações. Na situação A, qual era a características do campo, a característica em relação à direção e sentido, para o campo e para a força no ponto P, quando uma carga positiva é colocada nessa região de campo, produzido por essa carga também positiva. No item B, também essa carga positiva, pede-se para a gente definir as características de direção e sentido para o campo e para a força no ponto P. A força que age sobre uma carga negativa vai ter um sentido contrário à do campo. É algo que a gente já trabalhou em sala e essa questão pediu para a gente fazer análise sobre isso. Espero que você tenha acompanhado. Essa foi a nossa questão número 2. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!